Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muda completamente a forma como a gente enxerga o tempo, a espera e o processo. Esse episódio é sobre aquilo que Deus já preparou e sobre a mulher que Ele está construindo para conseguir sustentar isso quando chegar. Durante muito tempo, eu achei que Deus estava preparando algo para mim, uma resposta, uma promessa, um futuro, até que um dia algo virou uma chave por dentro. E eu entendi que Deus não estava preparando algo para mim, mas Ele estava me preparando para algo que já estava pronto. E quando isso fez sentido, o tempo deixou de ser meu inimigo, o processo deixou de ser um castigo e a espera ganhou um novo nome: construção. Eu entendi que as obras já estavam prontas, que já existia um caminho e que o que estava em obra, na verdade, era eu. E a palavra confirma isso quando diz lá em Efésios 2:10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E eu entendi que Deus não improvisa destinos, Ele não patrocina vontades passageiras, mas Ele sustenta propósitos eternos. Nada em Deus é impulso, tentativa ou improviso. Quando Ele chama, é porque Ele já decidiu. E quando Ele espera, é porque algo ainda está sendo formado em nós. Mas antes que eu entendesse isso, houve silêncio, houve vale, houve momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Mas hoje eu sei que Deus estava trabalhando em mim, onde ninguém via. E isso também está lá na palavra. Em Jeremias 1:5, Deus diz que nos escolheu e nos conheceu antes mesmo de sermos formados. Ou seja, Ele nunca diz, depois eu vejo o que eu faço com você. Na verdade, Ele sempre diz, eu já decidi quem você é, agora eu vou te formar para sustentar isso. Porque o chamado vem antes do preparo, mas é o processo que alinha o nosso caráter ao destino. Foi assim com Abraão. A promessa veio, mas entre a promessa e o cumprimento vieram muitos anos. Vieram desertos, vieram ajustes internos que ninguém aplaude, mas que sustentam tudo depois. E lá em Hebreus 6,15, ele nos lembra que, depois de esperar com paciência, ele alcançou a promessa. E a promessa não estava atrasada. Abraão estava sendo preparado para não perder aquilo que ele receberia. E aqui existe uma verdade que nos confronta. Deus não entrega propósito a quem ainda vive guiado por vontades. Ele não patrocina desejos desconectados daquilo que ele mesmo estabeleceu. Por isso, muitas vezes o não de Deus não é rejeição, é proteção. O tempo, ele então deixa de ser espera e vira oficina. E como diz Eclesiastes 3:11, Deus faz tudo formoso no seu tempo, porque ele trabalha com eternidade, não com a ansiedade humana. E aquilo que Deus preparou não pode ser sustentado por quem você era. Por isso, Ele está te preparando para caber dentro do que já é seu. E muitas vezes, o sentimento é de insuficiência. A sensação é de olhar para o que se tem nas mãos e pensar, isso aqui não dá. Mas essa linguagem ela não é estranha para Deus. 2 peixes e 5 pães também não eram suficientes. Mas nas mãos de Jesus tudo muda. O milagre nunca esteve na quantidade, mas sempre esteve na entrega. Então, antes de você ser voz de restauração, Deus vai te ensinar a permanecer no silêncio do vale, porque é no vale que ele prova a fidelidade sem plateia, a obediência sem recompensa imediata, a entrega sem garantias visíveis. Porque o vale, ele não te anula, mas ele te estrutura. E quando você sai dele, você não sai desesperada para ser vista. Você sai segura de quem você se tornou em Deus. Porque o chamado nunca foi sobre você. Ele sempre foi sobre quem será alcançado através de você. E eu aprendi que uma mulher curada por Jesus, ela não carrega um passado, ela carrega um testemunho. E você não nasceu para viver o que ninguém da sua história já viveu. Você nasceu para romper ciclos, para abrir caminhos, para destravar destinos. E quando o preparo encontra essa promessa, o coração ele não se exalta, ele adora. Como diz Lucas 1:45, bem-aventurada é aquela que creu, porque se cumprirão as coisas que o Senhor lhe disse. E então eu entendi. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito infinitamente maior e infinitamente melhor do que eu poderia imaginar.
Então, se você também está vivendo um tempo em que parece que nada acontece, se o silêncio tem sido maior do que as respostas, se o processo tem doído mais do que você esperava, eu oro para que você entenda isso hoje. Deus não atrasou a promessa, Ele está amadurecendo a portadora. E que você encontre descanso no fato de que o mesmo Deus que preparou o destino é o Deus que está te preparando para sustentá-lo. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também está cansada de esperar e precisa lembrar que o vale não é atraso, é estrutura. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a caminhar comigo no meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre processos, promessas e sobre o Deus que não improvisa destinos, mas constrói pessoas. E obrigada por escolher caminhar comigo nessa jornada de preparo, amadurecimento e confiança no tempo de Deus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!